Salve, salve, galerinha! Professor Jorge Lacerda na área para mais uma aula e hoje de Sociologia com o tema Sociedade Civil Organizada. Hoje vamos estudar 4 temas fundamentais para compreender esse assunto e é um assunto importantíssimo para as ciências humanas, especificamente para a sociologia, mas com uma base teórica importantíssima também para temas de redação. Alguns autores e conceitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje são importantíssimos para você estruturar um bom argumento na sua redação, dominando temas fundamentais ligados a aspectos sobre movimentos sociais, sociedade civil organizada e também algumas propostas de intervenção que a gente pode discutir na aula de hoje. Então vamos lá? Primeiro aspecto, ou primeiro ponto da aula de hoje, o que é sociedade civil? Sociedade civil ela é diferente dos outros setores que compõem a nossa sociedade. Veja bem a definição. É uma esfera particular da vida social que opera de forma independente das esferas do mercado e do Estado. Mas espera aí, quer dizer então que nós temos mais de uma esfera na sociedade. Essas esferas então são compostas por mercado, sociedade civil e Estado. Mas como que elas operam? Qual que é o interesse? Como que se configura então essa relação? É de poder, de representação? Como é? E aí vem então, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, a ideia de modelo triádico de sociedade. O modelo triádico de sociedade divide essas esferas em 3. Primeiro setor, o Estado. Segundo setor, o mercado. E terceiro setor, a sociedade. Pessoal, mas tem um quarto setor, a mídia? Não, tanto que eu coloquei aqui até como uma setinha com alguns pontinhos. Quer dizer, a mídia ela não compõe um setor, mas ela é importantíssima para entender como os outros 3 setores operam seus principais interesses na sociedade. Como funciona isso na prática? Bem, a nossa sociedade ela tem instâncias de representação e instâncias também cujos setores que compõem essa sociedade têm maior ou menor capacidade de ver os seus interesses atendidos ou configurados. Quando nós pensamos nesse modelo, observe que os 2 primeiros setores eles são muito mais fortes do ponto de vista representativo, argumentativo, financeiro, institucional, enfim. E muitos dos interesses que dizem respeito àqueles que compõem o terceiro setor, que é a sociedade civil, eu, você, pessoas comuns, muitas vezes nós não conseguimos ver os nossos interesses atendidos. Então, muitos dos aspectos ligados, por exemplo, à política, às leis, elas estão muito ligados à ideia do setor, não só do Estado em si, mas muitas vezes o governo que administra o Estado naquele momento tem interesses específicos, sejam eles interesses ideológicos, de planos de governo ou de articulações políticas. O segundo setor, o mercado, por mais que faça muitas iniciativas ligadas ao desenvolvimento, muitos aspectos ligados também a um consumo consciente, a sustentabilidade, ainda assim o que sustenta o mercado é um interesse muito grande voltado em torno do lucro. E muitas das pautas de maior interesse dos outros 2 setores, muitas vezes, não vão de fato corresponder àquilo que o terceiro setor tem como principal agenda. Um exemplo importante disso, se a gente coloca hoje como prioridade as questões ligadas ao meio ambiente, preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, será que é grande interesse do Estado, com uma agenda tão grande, com tantas pautas, de fato pensar nisso? Principalmente em relação àquele governo que tem que fazer algumas mudanças a curto prazo, pensando talvez numa reeleição, em compor uma agenda mais rápida. Ou o segundo setor, o mercado, cuja ideia de lucro rápido, de sustentação dos negócios também não corresponde a uma expectativa que é futura, mas cujas principais implicações se dão agora. Se nós não começarmos a pensar no consumo mais consciente, se não começarmos a pensar na maneira como produzimos, extraímos matéria-prima, como lidamos com esses aspectos, dificilmente conseguiremos, em gerações futuras, manter as mesmas condições de vida que nós temos hoje. Então, a quem interessa mais isso? Sociedade civil. Outro aspecto importante, o critério ou a questão da corrupção. A questão da corrupção, ela é debatida dentro do seio do Estado, cujos mecanismos, por exemplo, de conseguir elaborar leis que coíbam com mais veemência a corrupção, ela depende muito daqueles que nos representam nas esferas governamentais. O mercado, talvez isso não seja uma agenda, talvez, por exemplo, uma determinada reforma que garanta mais investimentos para o país, reformas, por exemplo, que enxuguem os gastos do Estado, tornando o país mais atrativo para investimentos estrangeiros, enquanto muitas vezes a sociedade percebe que o dinheiro público
muitas vezes que não está sendo bem aplicado naquilo que interessa mais, como saúde, educação e segurança, não acontece exatamente porque o Estado e o mercado, que teriam voz para lidar com determinados temas, às vezes preferem mudar essas agendas. E a pergunta é, se o terceiro setor ou a sociedade civil ela está um pouco mais à margem ou aquém desses outros dois setores, como é possível, então, ela operar para além deles? E aí é uma grande circunstância. Será que ela depende dos dois para poder agir? Será que a sociedade civil ela vai sempre depender dos outros setores para que a sua agenda seja respondida? A gente tem dados sobre isso. Se a gente pensa hoje nos países, por exemplo, que têm os melhores índices de igualdade, distribuição de renda ou os melhores índices de IDH, de qualidade de vida. Se a gente pensa até mesmo nas principais sedes hoje das principais organizações não governamentais do mundo, elas estão exatamente nos países em que nós observamos o maior índice de sociedade civil organizada. O que significa sociedade civil organizada? Quando membros da sociedade civil, que não têm vínculos com partidos políticos, se organizam em torno de agendas e temas em comum, criando um determinado consenso e muitas vezes não dependendo nem do Estado nem do mercado, mas criando uma agenda que pressiona o Estado ou o mercado, muitas vezes a responder às suas necessidades imediatas. Observamos, por exemplo, nas eleições para a composição do Parlamento da União Europeia, uma maior quantidade de representantes vindo dos países, vindo de partidos, que vinculados principalmente à agenda ambiental, porque há uma pressão muito grande hoje na Europa, principalmente dos jovens que se organizam através de sociedade civil organizada também, mas uma pressão do discurso também, uma pressão de uma nova forma de lidar com a educação, com valores, com a ideia de futuro, novas experiências de trabalho, de tecnologia, que pressionam, por exemplo, o Estado a ter que compor hoje uma agenda voltada para a questão ambiental. Ou ainda o próprio mercado a pensar um pouco mais em sustentabilidade. O que uma empresa pode fazer em relação àquele produto para poder oferecê-lo, produzi-lo de uma maneira mais sustentável do ponto de vista do trabalho, do meio ambiente, do consumo, do descarte, enfim. Então observem que a sociedade, ou o terceiro setor, ou sociedade civil, ela também pode ficar mais forte, desde que não dependa diretamente dos interesses do Estado e do mercado, que muitas vezes são divergentes. Então apenas a sociedade civil organizada consegue pressionar e ter também um poder que equilibre essas instâncias que formam a nossa sociedade. E aí um dos autores mais importantes para discutir isso é o nosso amigo alemão Jürgen Habermas, um dos maiores pensadores do século XX. Das diversas obras produzidas por Habermas, uma das mais importantes é onde ele trata sobre a ideia da teoria da ação ou da razão comunicativa. O Habermas diz o quão importante é que a sociedade civil entenda que as instâncias de comunicação podem gerar também um discurso racional capaz de gerar o que ele chama de consenso. O que são os consensos? Exemplo, nós podemos ter hoje divergências ideológicas no Brasil muito grandes. Nós podemos, por exemplo, pensar diferente sobre diversas agendas. Agora, determinados elementos, eles são de interesse de todos, independente do partido que eu goste, do político que eu goste, ou das tendências políticas que eu tenho daqui para frente, determinados temas são tão importantes para a sociedade civil que se ela criar condições de estabelecer consenso, quem ganha com isso é a própria sociedade. Observe bem como muitas vezes as dissensões políticas, a divisão da sociedade, ela alimenta muitas vezes o interesse das pessoas que estão no poder. Porque quanto mais desorganizada é a sociedade civil, mais fácil é para as instâncias representativas de poder, seja ela no primeiro ou no segundo setor, colocar a sua agenda em evidência, porque está fragilizando justamente aquele grupo que teria condições de se opor a uma agenda muitas vezes opressora, então de desigualdades, que o Habermas vai trabalhar exatamente nesse conceito de teoria da ação comunicativa. Como que o nosso amigo Jürgen Habermas define isso? Para evitar a dominação do primeiro e do segundo setor, a sociedade civil deve buscar consensos. O que é consenso, então, amigo? Quando eu defendo que o Estado deve ser mínimo e você defende que o Estado deve ser máximo, nós temos divergências políticas. Agora, quando a gente entende que por mais que eu defenda que o Estado deva ser mínimo e por mais que você defenda que o Estado deva ser máximo, que urgentemente nós precisamos cuidar das questões ambientais no Brasil, a gente está
chegando a um consenso apesar das divergências. As divergências continuam existindo, mas para determinados temas, apenas o consenso é possível para atingir os objetivos que, de alguma forma, vão refletir para o bem da vida de todos os indivíduos que compõem a sociedade. Neste caso, principalmente a sociedade civil, já que muitas vezes os interesses são divergentes. E o Habermas vai dizer que a comunicação passa a ser fundamental. Se nós usarmos a comunicação de maneira racional para produzir esses consensos, seja a comunicação pelo viés político, pelo uso das mídias, pela capacidade de articular movimentos, grupos que se engajem em torno de uma pauta em comum, mais eu vou fortalecer a sociedade civil e menos ela vai ficar refém dos interesses do primeiro e do segundo setor. Muitas vezes, os políticos se alimentam dessas divergências que nós criamos. Quanto mais a sociedade civil ela se polariza, mais frágil ela está para se organizar e produzir consensos. Quanto mais a sociedade civil tem a maturidade de saber que existem divergências políticas, mas que ela pode operar através de consensos, mais forte a sociedade civil ela passa a ser e mais frágeis se tornam os outros setores quando eles querem ser hegemônicos numa sociedade. Acho que o Habermas é fundamental para a gente entender o poder que nós como indivíduos temos de nos organizarmos e muitas vezes lutarmos pelos nossos direitos, pelo nosso bem comum e não apenas depender das ações de instâncias superiores ou daquelas instâncias que muitas vezes nós achamos que não somos capazes de superar, mudar ou pressionar, né? Esse tema é fundamental, esse tema é muito bom quando a gente fala de sociedade civil organizada, porque compreender o papel do indivíduo na sociedade. Agora a gente vai para o segundo tema, movimentos sociais. Observe a importância de se estudar movimentos sociais quando a gente vai falar exatamente de sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada, quando ela se organiza em torno de movimentos sociais, muitas vezes ela passa a ter muito mais mecanismos, ferramentas de conseguir muitas vezes atingir um objetivo, uma agenda, uma pauta que vai de encontro a uma necessidade ou um problema de um determinado grupo social ou de um grupo maior que compõe a nossa sociedade. Então vamos à definição de movimentos sociais. Ações planejadas de grupos organizados que possuem pautas definidas para alcançar mudanças sociais. Esses grupos eles podem ser grupos menores, diluídos, por exemplo, em uma pauta comum, mas em vários grupos dentro de uma sociedade ou no mundo inteiro, como é o caso do movimento feminista. Ou esse grupo pode ser representado por um movimento maior, que abarque muitas vezes quase todos os grandes temas de movimentos, representações ligados a ele, como é o caso do MST no Brasil. Assim sendo, a gente vai agora tentar compreender um pouquinho como esses movimentos sociais conseguem atingir os objetivos. Quando a gente fala desses movimentos, a gente está falando de movimentos populares, sindicatos, ONGs, organizações não governamentais, mas para que ela possa atingir os objetivos, ou esse movimento possa atingir os seus objetivos, o que ele precisa fazer? E aí nós temos um autor aqui chamado Alan Touraine, que vai dizer para a gente como o movimento funciona na prática. O Alan Touraine tentou entender como os movimentos se organizam e como eles conseguem atingir os seus objetivos, como é a performance desses movimentos. Ele vai dizer que eles buscam mudar mentalidades e valores, alterando as estruturas sociais. Para que isso se torne possível, mudar mentalidades e mudar valores, ele diz que todo movimento ele tem que atingir ou de atuar em duas frentes ao mesmo tempo. E essas duas frentes são o viés cultural e o viés político-jurídico. O que o Alan Touraine quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando a gente quer mudar alguma coisa que está presente numa sociedade arraigada nela, se a gente tenta mudar só a cultura, mudando a mentalidade dos indivíduos e o comportamento, isso é importante, sem consciência, não tem como você mudar um tema. Se as pessoas não entenderem, não se responsabilizarem sobre aqueles determinados temas, dificilmente ele de fato vai se modificar numa sociedade. Em contrapartida, atingir uma sociedade que mude a mentalidade dos indivíduos normalmente demora muito tempo. Quais seriam os temas, por exemplo, que nós precisaríamos mudar em relação às nossas mentalidades e que muitos movimentos sociais acreditam que graças a esses temas, aqueles determinados problemas sociais que eles defendem o fim deles, ainda existem na nossa sociedade? Exemplo, o machismo, quando a gente fala, por exemplo, da questão da sociedade patriarcal, da maneira como os homens ainda tratam as mulheres, da violência contra a mulher, da ideia de uma desigualdade em relação a profissões, papéis, formas de lidar, leis, princípios, direitos, enfim.
a questão da homofobia e a questão do desrespeito à diversidade de gênero, diversidade sexual, e as questões, por exemplo, da desigualdade, da falta de sensibilidade que a sociedade tem para as desigualdades do ponto de das questões ligadas à renda, saúde, educação, segurança, moradia, transporte, enfim. A mudança de mentalidade ela é lenta nesse caso. De um outro lado, nós temos o viés político-jurídico. Esse é aquele que busca criar leis que modifiquem mais rapidamente determinados temas, justamente pelo viés da punição. Agora, isso não é tão simples, por isso que muitos movimentos sociais, por mais que não estejam ligados a partidos, buscam também a representação nos congressos e nos parlamentos, justamente para que essas pautas também possam ganhar a capacidade de serem discutidas em projetos de lei. Porque o nosso amigo Jürgen Habermas disse que o consenso é necessário, e o consenso também pode se dar na viés democrático. Para esse consenso existir, essa pauta tem que ser discutida. Então, muitas vezes, os movimentos sociais buscam esse viés, ou esse elemento político-jurídico, justamente para ver um determinado tema aplicado também à questão legal. Agora, só a questão legal resolve o problema? Se as duas não andarem juntas, não tem como. Veja bem, questões legais, Lei Maria da Penha, reforma agrária ou as leis ambientais. Agora a gente pega a questão da Lei Maria da Penha. Desde que ela foi criada, automaticamente isso diminuiu o número de casos de violência contra a mulher e feminicídio no Brasil? A gente tem também a Lei do Feminicídio, que é mais recente. Isso na prática não mudou. Por quê? Porque por mais que tenhamos uma lei que coíba esse tipo de ação e puna os seus agressores e os criminosos, ainda assim as mentalidades ainda precisam ser modificadas. Então essas duas coisas elas têm que andar juntas. E aqui é um negócio que eu vou chamar a atenção para vocês e dar uma dica. Quando vocês forem fazer um texto dissertativo argumentativo, igual o modelo do Enem, do qual no fim você precisa dar uma solução, né, uma intervenção para aquele tema, observe que quase sempre você trabalha exatamente com esses dois princípios que o movimento social trabalha. Educação, cultura, mudança de comportamento, de mentalidades para poder te atingir aquela intervenção, e muitas vezes também você vai trabalhar com o aspecto de mudar a lei, fiscalizar mais, cobrar mais, criar mais mecanismos de constrangimento social, político, jurídico. Então observe que esses dois temas são importantíssimos quando você for organizar também a sua redação. Não é pensar com a cabeça de um líder de um movimento social, é só mostrar que se há uma intervenção social para mudança em relação ao movimento social, muitas vezes a mentalidade que você tem que ter para criar um projeto de intervenção vai passar pelos mesmos aspectos, que é a ideia então de viés cultural e de viés político-jurídico. Moçada, espero que tenham compreendido. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai se encontrar em um próximo vídeo breve, hein? Fica de olho aí que daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Valeu, beijão e até a próxima!